Ron, o Cavaleiro do Espaço, os Super Soldados Soviéticos. História inédita no Brasil. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, os Super Soldados Soviéticos. Bem, essa história não saiu no Brasil até hoje, é inédita, e do jeito que as coisas estão, assim, até agora a gente não tem nenhuma previsão de que isso vai acontecer, né? Todo, na verdade, esse esforço documental para preservar a memória das histórias do Ron na Marvel, né, é uma desconfiança com relação à possibilidade de que suas histórias sejam republicadas por causa desse imbróglio entre a Marvel e a Hasbro que é dona dos direitos do Ron, e a Marvel que publicou as histórias do Ron nos anos 80. A Hasbro tem seus próprios planos, ela na verdade trouxe o Ron de volta numa nova série, mas que não tem nenhuma relação com o universo Marvel, tem relação com os Transformers, G.I. Joe, os Micronautas, que são propriedades da Hasbro também, mas, né, a saga do Ron na Marvel, ela está no limbo, que nem os Espectros. Então hoje nós vamos falar de uma das histórias que sim, foi totalmente ignorada aqui no Brasil pela editora Abril. Essa história foi publicada em 1983, na revista Ron Space Knight número 45. Na capa nós temos aqui The Dead Zone, a Zona Morta, em que nós vemos o Ron sendo abraçado ali por um urso, né, enquanto tem dois personagens ali uniformizados, né, que estão cercando, e não sabe se eles estão ali para salvar o Ron ou se estão ali para ajudar, né, o urso, né. Quem serão esses personagens aí? Bem, a história começa, né, com o Ron verdadeiro sepultando o seu clone, que faleceu. Você não está sabendo o que é isso? Então vê o vídeo anterior, né? Na verdade começa do vídeo do Não Nos Deixe Cair em Tentação, tá? Para você entender a história, porque senão você vai ficar boiando. Bem, fizeram um clone do Ron, né, e esse clone morreu. O Ron agora está aqui sepultando seu clone, ao lado da Starshine e do Gremlin. O Gremlin que ajudou o Ron a voltar para sua armadura, né? Porque os Espectros, o Quasimodo e os Espectros enganaram o Ron, né? E deixaram ele preso num cubo, né? Bem, depois de passar, né, pela possibilidade de voltar a ser humano, né, de repente o Ron descobre que foi tudo uma enganação, né? Ele foi enganado mais uma vez. Na verdade, vários momentos o Ron ele passa assim por momentos de ingenuidade, né? Depois de 200 anos, né, lutando contra os espectros, né, devia talvez ser um pouco mais malandro aqui, mas acho que malandragem é uma coisa que não veio assim da civilização galadoriana, né? Então o Ron agora está amargurado porque assim, ele foi iludido, né? Ele pensou que poderia voltar a ser humano e isso foi tirado dele novamente. Aí amargurado ele usa o seu neutralizador para criar um túmulo para o seu clone, né? Ele deposita o corpo em uma vala e com o neutralizador ele faz uma espécie de sepultura, né, de rocha para ele. O Ron está assim, bem agoniado, né, com a situação. Mas a Starshine, que é a Brandi Clark, né, agora vamos chamar de Starshine 2, né, ela abraça o Ron falando que ele não está sozinho, né? Ela fala que assim, ela sabia que ele nunca iria ousar amá-la enquanto ela fosse humana e ciborgue, por isso que ela resolveu se transformar numa ciborgue, né? E aí parece que finalmente eles estão juntos, né? Eles podem se amar, né? E ela fala que ela faria qualquer sacrifício para poder ficar ao lado dele, né? O Gremlin fica ali observando, né? Observando ali os dois assim, se abraçando, o amor dos dois, né? E ele lamenta porque, assim, para ele, qualquer tipo de amor parece ter sido negado.
Bem, mas o Ron fala o seguinte, ele fala, né, que ele jura, ele faz um juramento que eles vão, ambos, recuperar a sua humanidade, depois que eles limparem a Terra definitivamente da presença dos espectros. Né? E aí o Brand fala, né, nem que leve um ano ou uma eternidade, né, eu não me importo desde que eu fique com você. Né? Então aqui estão vivendo agora, né, um deslumbramento ali de amor, né, nessa condição que agora os dois são ciborgues. Aí o Gremlin fala, você fala de uma raça chamada de Spectros, né? Aí o Gremlin fala que eu vi você chamar essas criaturas, né, quando eu estava observando, elas ajudando o Quasímodo. Então o Gremlin observou os espectros ajudando o Quasímodo traiu os espectros. Né? E aí o Gremlin, ele escuta, né, na verdade, o Ron conta a história toda dos espectros, né, que nós vamos contar aqui. Se você não sabe, vai pro primeiro episódio da série do Ron e descobre lá. Mas a Terra está infestada por espectros que assumem formas humanas. Eles têm o poder eles são metamorfos, né? E aí o Gremlin começa a fazer uma dedução, né, a partir desse fato, né, de que os espectros estão infiltrados na sociedade humana em vários países, né? Ele fala que na União Soviética parece que todo mundo ali é paranoico, né, e de repente todo mundo qualquer coisa a pessoa vira um traidor, executada, né, as pessoas vivem com medo, parece que tem inimigos em todos os lugares, né? E isso pode ter a ver com os espectros. Os espectros estão infiltrados na União Soviética. E essa paranoia, na verdade, é uma parte do plano deles para desestabilizar a humanidade. O Gremlin fala que ele começou assim, a desconfiar de que estava sendo vigiado, mas ele começou a vigiar aqueles que estavam vigiando. Né? E ele finalmente escapou, né? Escapou para salvar a sua própria vida. Na verdade, essa história é um pouco diferente do que ele contou anteriormente, porque ele falou que ele fugiu porque ele descobriu que haviam enganado ele sobre o seu pai, né, e ele se rebelou contra o Estado Soviético e teve que fugir por causa disso, porque ele virou um traidor. Mas aqui agora ele acrescenta que ele pensa então que muita da paranoia da União Soviética, na verdade, é explicada porque tem espectros infiltrados no governo soviético. E agora que ele aprendeu isso, ele tem que lutar contra esses inimigos, né, que estão ali prejudicando destruindo o seu país, na verdade. Né? Então o Ron fala que é isso mesmo, né? Essa é a estratégia dos espectros. Eles chegam, se infiltram numa sociedade, desestabilizam ela, né, até que ela fique fragilizada e aí eles consigam atacá-la e conquistá-la facilmente. Enquanto isso, em Moscou, né, na sede da KGB, né, está acontecendo uma reunião. A KGB era a agência secreta, né, da União Soviética. Era um comitê, né, na verdade, de investigação, né, o CAI de comitê. Ela não existe mais, embora, né, a Rússia também ainda tenha o seu serviço secreto. Né? Inclusive, né, o presidente Vladimir Putin, que parece que não deixa de ser presidente, ele foi membro da KGB. Né? Mas a KGB era a grande inimiga, né, na Guerra Fria da CIA. Né? Então, os filmes de espionagem, né, muitos mostravam, né, como o filme de James Bond, né, agentes da CIA e agentes da KGB em lados opostos. Né, o comunismo contra o capitalismo. Mas o que está acontecendo aqui, né, na sede da KGB? Está tendo um encontro com um alto oficial do exército soviético com um grupo de super-humanos, que são os super soldados soviéticos. Então aquele pessoal que apareceu na capa ali, né, são os super soldados soviéticos. Né? Os que aparecem aqui, Vanguard, o Major Ursus, que é a Ursa Maior, e a Estrela Negra, né, originalmente Dark Star. É um grupo de super-heróis soviéticos. Né? A roupa do Vanguard, você vai ver que ele tem ali o símbolo, a antiga bandeira da União Soviética, né?
com o símbolo do comunismo, a foice e o martelo, e ele carrega uma foice e um martelo, né? Mais soviético que isso é impossível. Bem, os super soldados soviéticos, como grupo, eles apareceram pela primeira vez em 1981, na revista do Incrível Hulk, The Incredible Hulk, número 258. Na capa, assim como na capa do Ron, né, o Major Urso, que é o Ursa Maior, ele está segurando o Ron, né, na capa dessa revista do Hulk, o Ursa Maior está segurando o Hulk, né, segurando o Hulk para que um outro personagem, que é o Dínamo Escarlate, batesse, né? Na verdade é um negócio bem covarde aqui, né? Mas né, o retrato assim, né, o retrato americano, estadunidense, né, dos soviéticos, né? Então, inimigos desleais, né, que não tinham honra, né, covardes e assim por diante. Então na capa nós vemos os 3 personagens que estão na sala, né, ali, falando com o oficial soviético, mais um, né, que é o Dínamo Escarlate. Então, na verdade, né, o grupo começou, né, eles apareceram anteriormente juntos, o Dínamo, o Vanguard e a Estrela Negra, numa outra história, mas sem se apresentar com esse nome de super soldados soviéticos, né. Esse nome aparece aqui nessa revista do Hulk, em 1981. Com relação aos integrantes do grupo, né, o Dínamo Escarlate ele apareceu em 1963 na revista Tales of Suspense, número 46, que era a revista onde eram publicadas as histórias do Homem de Ferro, né. O Dínamo Escarlate ele apareceu como o contraponto soviético ao Homem de Ferro. Ele era um cientista soviético que criou uma armadura, né, e que para poder ser capaz de confrontar o Homem de Ferro. O nome dele, na verdade, era Ivan Danko, né, e ele, nessa história aqui nós vemos ele conversando pessoalmente com o Nikita Khrushchev, que era o presidente da União Soviética na época. É interessante ver que nessa história, assim, né, a questão da paranoia que o Gremlin fala na União Soviética, ela aparece aqui, né, porque nas histórias da Marvel, os soviéticos estavam sempre desconfiados uns dos outros, eles mesmos, entre eles, né, assim, sempre preparados para trair, para atacar, desconfiados, né, viviam um clima assim de paranoia, realmente. E aqui o Nikita Khrushchev, né, ele ao mesmo tempo que ele quer ele financia o Dínamo Escarlate contra o Homem de Ferro, ele quer em seguida destruir o Dínamo Escarlate, porque tem medo de que ele use o seu poder, a sua armadura, contra o Estado Soviético. Então é um clima assim de conspiração, traição e paranoia o tempo todo, né? Isso era comum nas histórias da Marvel nos anos 60, né, quando apareciam vilões vindo da União Soviética, né? Então o Dínamo Escarlate era inimigo do Homem de Ferro, originalmente. Mas o Ivan Danko, depois ele virou amigo do Homem de Ferro, né? Claro, né, como a Marvel procurava apresentar, né, Estados Unidos é o país do bem, dos mocinhos, do capitalismo, da liberdade, blá 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 blá, né? Aí o Dínamo Escarlate é derrotado pelo Homem de Ferro, primeiro mostrando que a tecnologia dos Estados Unidos era superior, né? E depois mostrando que o sistema capitalista e, né, liberdade é superior ao sistema soviético, ao comunismo. E ainda descobre, né, que os soviéticos queriam matá-lo, né? O Ivan Danko acaba desistindo de ser inimigo do Homem de Ferro, né? Mas aí outros agentes soviéticos tomam a armadura do Dínamo Escarlate e continuam agindo como agentes soviéticos. Então o Dínamo Escarlate, que faz parte do grupo dos super soldados, ele não é o original. Ele não é o Ivan Danko. Ele é outra pessoa. Tá? Bem, em 78, na revista do Homem de Ferro, já com seu título próprio, né, The Invincible Iron Man, na edição 109, aparecem três, né, personagens soviéticos lutando juntos, né, contra o Homem de Ferro e contra o Valete de Copas. Você não sabe quem é o Valete de Copas? Tem um episódio só sobre ele aqui no canal. É só procurar lá, o Valete de Copas. Né?
Mas o que importa aqui é que pela primeira vez esses 3 personagens, Dínamo Escarlate, Estrela Negra e Vanguard, apareceram juntos, né, como um grupo. Mas eles não se apresentaram como os super soldados soviéticos, ainda. Né? Nessa história nós vemos pela primeira vez o Vanguard. O Vanguard aparece nessa história pela primeira vez, né? O personagem que é tipo é a cara da União Soviética, né? Pelo seu uniforme. Mas a sua irmã, a Estrela Negra, já havia aparecido antes, em 1976, na revista dos Campeões, The Champions, número 7. Os Campeões foram um grupo de super-heróis meio estranhos, assim, estranho não, assim, eles eram o que, vamos dizer assim, o que sobrou de outros grupos, né, e foi reunido, mais ou menos, né. O Homem de Gelo e o Anjo, que eram X-Men originais, se juntaram com a Viúva Negra, né, que foi parceiro do Demolidor, também atuou com os Vingadores um tempo, né, o Hércules, né, o Hércules da mitologia grega, o Motoqueiro Fantasma, né, um herói sobrenatural. Eles formaram um grupo por algum tempo, né, chamaram os Campeões. Então na edição 7, a Estrela Negra aparece, né, ela aparece confrontando o Motoqueiro Fantasma, né, é a estreia dela. E aí, só em 81, né, que o grupo se reúne com o nome, né, de Super Soldados Soviéticos, e aí a eles se juntam, ao Dínamo Escarlate, ao Vanguard e Estrela Negra se juntam, o Major Ursus, Major Mikhail Ursus, cujo codinome é Ursa Maior, né, que é referência à constelação que é vista no hemisfério norte, né, da Ursa Maior. E além do mais, né, o urso é um símbolo da Rússia, né? E então esse personagem é totalmente também a cara assim da Rússia, né? E ele então se torna o 4º integrante do grupo dos super soldados soviéticos, né? E na estreia ele já mostra para o Dínamo Escarlate que ele não é de brincadeira, né? O Dínamo tenta fazer uma brincadeirinha porque na sua forma humana ele parece ser um homem frágil, mas ele mostra que na forma de urso ele é bastante forte. Interessante é o seguinte aqui, né? Falando sobre o urso, né? O personagem Ursa Maior, e a questão de um homem se transformando em urso. Em 2007 estreou um filme russo sobre super-heróis da União Soviética. Era um filme sobre o passado, né, da União Soviética, em que tinha uma equipe, né, de seres com superpoderes, e um deles era um cara que virava urso. Só que no caso ele tinha outro nome, era Ursus Weidman, né? Seria o urso selvagem. Mas é interessante ver, né, que essa questão do urso realmente ela é cultural da Rússia. Tá? Então, assim, ter um herói que se transforma em urso parece que realmente assim faz parte. Bem, esse filme não teve sucesso. Mas voltando para os personagens, né? O Dínamo Escarlate ele não faz mais parte do grupo nessa ocasião em que eles são chamados pela KGB, porque eles não trabalham mais com o Estado Soviético. Eles descobriram que eles foram usados, enganados, mentiram sobre eles, sobre seus pais. Então eles resolveram pedir demissão. Mas aí os soviéticos ali pedem ajuda, né, porque falam que tem uma grande ameaça acontecendo ali na região devastada, né, do Kistyme, né, a zona proibida, e eles resolvem ir até lá, né, mas é por questão de ajudar o seu povo, não ajudar o governo. Mas aí a equipe agora são só o Vanguard, a Estrela Negra e o Major Ursus, o Ursa Maior. Tá? O Dínamo Escarlate não faz mais parte da equipe. A Estrela Negra tem o poder de teleporte, né? Ela manipula matéria escura e com a matéria escura ela consegue abrir portais. Então ela usa esse poder para se teleportar até a zona proibida. Enquanto isso, a Starshine, que também tem poder de teleporte, ela também usa isso para se teleportar para uma região que o Gremlin informa, né, para ela, onde há uma base soviética na qual ele acredita que os espectros estejam infiltrados.
A Brain está se acostumando ainda com os poderes da Starshine, né? Primeira vez que ela se teleporta por conta... Aliás, a segunda vez que ela se teleporta por conta própria, né? E a terceira vez que ela faz isso, né? A primeira foi controlada pelo Dr. Dredd. E aí, no meio de uma tempestade de neve assim, bastante forte, eles veem um vulto ali de uma base militar, e que o Gremlin fala que ele acredita que nessa base, né, uma ciência alienígena esteja sendo produzida, né? Uma coisa desconhecida mesmo para a União Soviética, bastante avançada. E aí o Ron, ele vai então, ele aciona o seu neutralizador, porque ele vai atacar essa base, né, onde os espectros aparentemente estão infiltrados. Então ele liga a sua arma máxima, né, dispara um raio, só que acidentalmente, para azar, né, é bem na hora que a Estrela Negra está chegando, né, com seus companheiros naquele local. Então o neutralizador do Ron encontra o portal da Estrela Negra. O Vanguard acha que eles estão sendo atacados, ele usa as suas armas, né, a foice e o martelo, para repelir o ataque do Ron. As armas do Vanguard, elas canalizam o poder dele, né? Ele tem o poder de devolver o ataque de qualquer inimigo, né? Então o raio do neutralizador volta para o Ron e atinge ele, né? E aí os super soldados soviéticos acham que o Ron, a Starshine, são inimigos, né? E aquele ataque ali acidental acabou induzindo eles a isso, né? Eles estão falando em russo, né? O Ron pede para a Starshine usar os seus olhos, o seu visor, para conseguir identificar a natureza daquelas pessoas, né? Mas não dá tempo porque eles partem para o ataque, né? Aí a Estrela Negra, ela vai atacar a Starshine e aí começa uma guerra da escuridão contra a luz, né? A Estrela Negra usando a matéria escura e a Starshine usando luz, e as duas ficam ali no empate técnico, né? Enquanto isso, né, o Ron se ergue, mas ele é abraçado pelo Major Urso, que fala, né, está falando russo, até que o Ron fala, né, alguma coisa em inglês, e o Major Ursus ele fala inglês, ele identifica, né? Aí ele pergunta se o Gremlin se aliou com americanos, né? Uma coisa importante aqui, né? Eles foram informados, né, pelo agente soviético de que o Gremlin era um inimigo, um traidor, né? Então ele estava ali considerando que o Gremlin também era um adversário. Mas o Ron, ele não está afim de receber um abraço de um urso, ele se liberta facilmente ali do urso maior, joga ele no chão, tenta falar sobre quem que é realmente o inimigo, que são os espectros, mas não dá tempo porque o Vanguard ataca ele pelas costas, né? Enquanto isso, o Gremlin aproveitou a luta para se encaminhar até a base, né? E o Ursa Maior resolve ir atrás dele, né? Deixando o Vanguard lutando contra o Ron e a Estrela Negra lutando contra a Starshine. Finalmente a Starshine resolve usar potência máxima do seu poder e ela começa a machucar a Estrela Negra. A Estrela Negra pede socorro para o seu irmão Vanguard e ele então atira o seu martelo contra a Starshine, né? O martelo acerta a Starshine, ela cai, né? Na hora que o Ron vê a Brand caindo e ele imagina que ela pode estar assim, ferida ou mesmo morta, ele ataca o Vanguard com toda a força, com o neutralizador, e dessa vez o Vanguard não consegue reagir, né? O poder dele de revidar o ataque é neutralizado, né? Aí a Estrela Negra ela tenta conter com a matéria escura os raios do neutralizador e suplica para o Ron parar, porque ela vê que ele vai matar o seu irmão. Aí o Ron ele para, né? Porque a Starshine
fala com ele, ele vê que ele realmente assim, o calor da batalha, né, o ódio ali acabaram tomando conta. Ele substitui o neutralizador pelo analisador de energia e ele vê que aqueles seres são humanos, só que eles, no caso da estrela negra, ele descobre que ela tem duas formas de energia que estão ligadas simbioticamente, é como se fossem duas pessoas diferentes habitando o mesmo corpo. E a Starshine pergunta se eles são humanos, né? E o Ron fala, são humanos, mas de um tipo especial, né? Eles são mutantes, eles são da raça dos Homo superior. E o Ron fala que já encontrou seres daquele tipo, né? Que são os X-Men. Sim, o Ron encontrou os X-Men. Tem um episódio sobre esse encontro, né? São dois, né? Então você procura Ron e os X-Men, você vai encontrar aqui no canal. Aí o Ron, né, ele já havia usado o seu tradutor para aprender russo. E ele começa a conversar então com os super soldados na sua língua, né? Eles pensam que pode ser um truque para desarmá-los, eles falam que eles vieram desarmar uma base estratégica do inimigo, né? E aí eles falam que como é que eles podem falar que não são inimigos se eles estão aliados com o seu inimigo, né? Mas aí de repente, que é o Gremlin, mas de repente o Ursa Maior volta, aparece, ferido, machucado ali. Ele até volta para sua forma humana, né, de tão fraco que ele está, dizendo que os Cavaleiros Espaciais estão dizendo a verdade, né? Eles não são inimigos. E ele fala do que ele encontrou na base, né, dos horrores que ele encontrou na base. E aí, de repente, né, todo mundo percebe ali que realmente eles não são os inimigos uns dos outros, né, porque os verdadeiros inimigos estão vindo da base, né, atrás do Ursa Maior. Nós vemos soldados que estão conduzindo carros com cães aparentemente modificados, né, com olhos vermelhos, e os cães da Nebulosa Negra, inimigos clássicos do Ron, criaturas, né, que foram criadas pelos espectros, né. Você quer saber quem são os cães da Nebulosa Negra? Tem um episódio só sobre eles. Então é uma horda dessas criaturas vem da base, né, de encontro aos super soldados soviéticos e do Ron, né, e da Starshine também. E agora, né, o que vai acontecer? Se você quiser saber, assiste o próximo episódio. Curta, inscreva-se, compartilhe.